Tá, e mais um vídeo do BC de Fato, a gente já tinha visto dois deles aqui, né? Acho que era um sobre a seleção brasileira e um sobre o futebol em 2020. Aí esse aqui, o futebol brasileiro tá bizarro e foi recomendado pelo Marcos Ledo. Vamos dar aquela olhadinha. Só tem duas coisas que eu desgosto mais do campeonato estadual. A primeira é Fórmula de Bhaskara, porque quem inventou isso daí tava de sacanagem, só pode. E a segunda é o Eric Ten Hag. Mas depois das duas coisas, não tem nada pior que estadual nesse mundo. Estadual só serve pra tu ficar maluco da cabeça depois de ver teu time empatando dentro de casa com o Chique Chique FC. Pra mim tem que acabar estadual, isso é verdade. Quer dizer, não só estadual, né? Pra mim tem que acabar o futebol. Futebol é só estresse, dor de cabeça, tá ligado? Não compensa. Tanto esporte maneiro aí no mundo, pô, handball, basquete. E eu aqui me estressando depois de tomar de 4x1 pra Argentina e ver os caras mais bagre da história vindo da carteirada em nós. Porque vocês viram Paredes falando pro Vinícius Júnior que ele ganhou a Copa e Vini não? É isso daí que a seleção brasileira virou, rapaziada. A gente tá tomando carteirada pra um cara que joga ele no shopping, não tinha 3 fotos. O cara é reserva da Roma e quer falar uma coisa pro Vinícius Júnior. Mas essa é a magia do futebol, né, cara? O futebol, ele tem dois mundos. Ele tem o mundo de clubes e tem o mundo de seleção. Então, por exemplo, cara, se o Dibu Martínez, se ele trombar, por exemplo, com, sei lá, o Ederson. Cara, o Ederson, se for um jogo de clubes, o Ederson pode dar a carteirada que quiser. Porque a carreira dos dois tem uma disparidade gigantesca. Agora, se for Dibu Martins trombando com o Ederson num Brasil e Argentina, cara, o Ederson fica desse tamanho aqui perto do Dibu Martins, cara. Foda, cara. Tem que aceitar, irmão. Na verdade, se eu tivesse a autoestima do Paredes, eu não tava nem mais aqui, eu tava na Globo. Mas enfim, eu falei que só tinha duas coisas nesse mundo que eu desgosto mais do campeonato estadual, mas já pode atualizar pra 4. Porque eu com certeza detesto mais o atleta Paredes e a seleção argentina do estadual. Bonito. Mas enfim, rapaziada, como a maioria do estadual tá acabando, eu vou dar uma passada do que tá rolando. Então pega a visão. Tá, rapaziada, começando o estadual, eu vou comentar só dos que eu acompanhei. Que no caso não foram todos, né? Porque se tu acha que eu parei pra assistir o campeonato do Mato Grosso, tá maluco, né? Tanta coisa pra fazer nessa vida, tu acha que eu vou parar pra assistir um Cuiabá e Operário? Calma aí, pô. Eu aqui trabalhando o dia inteiro e o cara querendo que eu assista o Davidson meter 3 gols no Chique Chique Bahia FC. Tá, agora a gente fala do estadual que eu vi, eu vou começar com o que eu mais assisti, né? Que foi o Paulistão. Cara, tirando o fato que o Neymar voltou pro Santos, foi torturante assistir esse Paulistão. Ei, na moral. Eu preferia ter que bater lá às 7h30 da manhã só achando do que assistir isso daí. Porque a maioria... Cara, sem resenha nenhuma. Sem clubismo. Esse campeonato paulista foi zoado. Puta que lá merda, velho. Eu acho que com certeza foi o estadual que eu mais vi disparado, né? Porque o campeonato carioca, pelo amor de Deus, é sofrível. Mas pense num campeonato, numa ediçãozinha ruim do campeonato paulista, foi essa, viu? E assim, pra coroar, né? A cereja do bolo foi aquelas duas finais entre Palmeiras e Corinthians. Meu amigo, que duas finalzinhas de merda. A melhor coisa que aconteceu naqueles dois Palmeiras e Corinthians foi o final lá com os caras jogando bomba, sinalizador, fumaça pra tudo quanto é lado, confusão, cena lamentável. Porque tirando isso, cara, futebol que aconteceu dentro de campo, puta que lá merda, meu irmão. Cara, se você fosse vender o futebol brasileiro, aí você pega assim, pô, um dos maiores clássicos, dois dos maiores times do Brasil, Memphis Depay, Estevão, a nova joia do futebol brasileiro. Aí você pega esses dois jogos e passa assim pra fora, ninguém nunca mais ia querer ver futebol brasileiro, cara, porque seria uma péssima propaganda. Jogo que eu assisti, ou era o São Paulo supostamente jogando futebol, porque chamar o que ele estava fazendo de futebol é muito forte, né? Aquilo dali era uma agressão contra a bola. Ou era o Santos, que quando o Neymar saía parecia meu time de pelada. Porque com todo respeito, o cara tem o Neymar, mas pensa no time ruim, hein? Jesus amado. Cara, eu tava assistindo todos os jogos do Santos até o Neymar fazer um gol. E teve um momento que eu comecei a me questionar se realmente valia a pena continuar assistindo. Porque parecia que os caras estavam jogando de sacanagem, pô. Porque, ó, primeiro jogo que eu vi, Santos e Botafogo de São Paulo 1x1. Top 10 piores jogos que eu já vi na minha vida. Aí depois, Santos e Novo Horizontino 0x0. Péssimo jogo. Aí no terceiro jogo era Santos e Corinthians. Pensei, pô, agora finalmente vai, né? 2x1 Corinthians sem gol do Neymar. Ali eu já tava começando Neymar nem jogou! Mas pelo menos no próximo jogo foi Santos e Água Santa e o Neymar fez gol. Tipo assim, foi de pênalti? Foi. Mas gol é gol, né? Se pênalti fosse fácil, o Brasil não tinha perdido pra Croácia. Mas enfim, nesse Paulistão, além de ver o Santos e o São Paulo agredindo a bola por 2 rodadas, eu ainda tive que ver meu time ser assaltado pelo Palmeiras do Paulistão. Porque se aquele lance do Vitor Roque é pênalti, eu sou louco. Meu irmão, depois daquele jogo São Paulo e Palmeiras... Outro jogo zoado, hein? Nossa. Qualquer coisa envolvendo o Palmeiras no Campeonato Paulista foi horrível. Mas não era só o Palmeiras não, cara. Nenhum dos 4 grandes ali, cara. Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Os 4 estavam, assim, desgraçando o futebol, cara. Os 4 estavam de negação, cara.
tem que mandar esse juiz direto pra cadeia. Porque o roubo que esse cara cometeu no Morumbi é brincadeira. Mas enfim, Palmeiras passou de São Paulo e na final os caras pegam o Corinthians. Jogo de ida foi 1-0 pro Corinthians. E no jogo de volta eu vou estar torcendo pro estádio explodir os dois times ser eliminados. Infelizmente isso não aconteceu, mas pelo menos o jogo foi da hora, tá ligado? Quer dizer, o jogo foi ficar da hora depois que o Veiga errou o pênalti, né? Porque antes disso, só por Deus. Mas já que eu falei desse pênalti do Veiga, eu queria saber como que o atleta Félix Torres virou jogador profissional ou não. O Félix Torres em 5 minutos não conseguiu fazer um pênalti, nada a ver com nada. E 1 minuto depois o cara ainda foi expulso. Nem o Neymar, quando queria ir pro carnaval, cavava uns cartãozinhos assim. Mas enfim, antes de parar de falar do jogo, eu tenho que falar sobre como mal batido foi esse pênalti do Veiga. Bom, rapaziada, é o básico da bola. Pênalti, outro fecha o olho, enche o pé, outro bate meia altura no canto. Mas, pô, bater devagar e baixo ainda até eu pego. Pô, pensa comigo, se até eu pego esse pênalti, imagina o Neneca com 3 metros altura pra jogar na NBA. Dito isso, parabéns, Corinthians, campeão do Paulistão. Agora no Campeonato Carioca, eu queria parabenizar o Botafogo, que foi tão mal que os caras não conseguiram se classificar nem pra Taça Rio. E pra tu que não sabe, a Taça Rio é tipo a Série B do Carioca. E mesmo assim os caras não conseguiram se classificar, pô. Meu irmão, até o Madureira se classificou o Botafogo não. Parabéns, Barra Futebol Clube, jogaram muito. Tá bom, mas tirando o Botafogo... Eu acho que o pior, assim, do Campeonato Carioca não é nem só o nível, assim. Porque, por exemplo, o Campeonato Paulista, o nível de jogo foi horrível, mas pelo menos, assim, a organização da competição, a envelopagem da competição e tal, deixava o bagulho consumível. Agora, o Carioca, cara, meu Deus do céu, cara, o Campeonato Carioca é uma negação, cara. É uma negação, irmão. Cara, a gente tá falando do campeonato que não tem premiação e que os clubes pagam pra jogar. Cara, não tem como, irmão. Você senta pra ver um jogo do Campeonato Carioca, cara. E assim, cara, é nítido que os jogadores eles não estão com vontade de jogar, cara. O que, assim, pra mim é uma parada muito doida, cara. Porque, assim, eu cresci... Eu sou de 98, cara. Então, quando eu tava crescendo assistindo futebol... Cara, o Campeonato Carioca era maravilhoso, cara. Todo clássico no Campeonato Carioca era um tesão, cara. Você viu que os jogadores estavam tudo se matando pra jogar, era divertido pra caralho, a rivalidade. Porra, era muito gostoso, cara. Quando eu era criança, sem resenha nenhuma pra vocês. Porque assim, o Flamengo... quando eu era criança, o Flamengo era uma merda no Brasileirão. Quando conseguia, por um milagre, se classificar pra Libertadores, era uma merda também. Então, quando eu era criança, disparada a fase do futebol que eu mais me divertia era no Campeonato Carioca. Porque era no Campeonato Carioca que o Flamengo conseguia competir, disputar troféu, ser campeão, blá. Então, assim, eu passava o ano inteiro passando raiva assistindo Brasileirão, vendo o Flamengo tomar pisa do time do Sul, vendo o Flamengo tomar uma goleada do Paraná, vendo o Flamengo apanhar pro Curitiba, pro Juventude, sei lá. Aí, quando acabava o ano que começava o campeonato estadual no começo do ano seguinte, aí eu ficava feliz de novo, cara, porque aí era o Flamengo dando porrada no Vasco, dando porrada no Botafogo fazendo chororô, dando porrada no Fluminense. Às vezes o Flamengo chegava assim pra disputar o Campeonato Carioca com um time de merda, um time horroroso, mas conseguia igualar as coisas ali na base do Vambora. Porra, era muito da hora, cara. Mas hoje em dia, irmão, você vê o Campeonato Carioca hoje em dia e compara com qualquer outro estadual, cara, é um negócio assim que é bizarro, cara. Parece um negócio amador, assim. Não parece um campeonato profissional. Nesse Carioca, o Vasco também perdeu pro Flamengo pra variar um pouco. Até porque a última vez que o Vasco eliminou o Flamengo de alguma coisa, Pedro Álvares Cabral tava dando uns rolês de barco por aí. Porque, pô, nesses últimos anos, o Vasco não tem time nem pra ganhar do Mirassol. Você acha que vai ganhar do Flamengo? Sem sacanagem, acho que o último time decente que eu vi do Vasco, tirando ano passado, lógico, deve ter sido tipo 2017. Porque, tipo assim, beleza que os caras tem Paiê, Coutinho, mas mesmo assim os caras não classificou pra Libertadores não, tá? Já tô vendo o Vasco dar vida pra passar na Sula contra um time que não ganha nem do meu time de Pelado se for pra jogar. Porque, pô, pega a visão dos times que o Vasco vai jogar na fase de grupos. Os caras vão jogar contra o Melgar do Peru, que esquece, tem um amistoso entre amigos do André Balada contra Melgar FC, é 7-6 pro time do André Balada. Abriu 3-1 e tomou um empate. Vai jogar contra o Academia Puerto Cabelo de 1 a 0. Que eu não tenho nem muito o que falar, pô. O time dos caras foi fundado em 2014, tem noção? O filme Carros é mais velho que o time dos caras, pô. E pra completar, o Vasco vai jogar contra o Lanús. E faz tanto tempo que eu não falo nesse time, que a última vez que eu vi um jogo desses caras, o Luan do Grêmio tava jogando igual o Messi. Porque, pô, se estamos falando de auge, final da Libertadores Luan 2017, do Grêmio só né? tá atrás do Pelé em 70 e Michel Teló em 2011. Porque o que o Michel Teló fez em 2011 é bagulho pra ser estudado nas escolas.
que ele fez nessa época aí, nem o Michael Jordan fez na NBA, tá? Só digo isso. Tá, mas agora voltando a falar do estadual, no Campeonato Mineiro, o Galo foi campeão pela 20ª vez seguida, mas dessa vez não foi em cima do Cruzeiro, porque os caras foram eliminados pro América Mineiro. Pô, rapaziada, o Cruzeiro só faltou contratar minha avó pra esse time aí, nem na final do Mineiro esse cara chegou. A verdade é que só tem um homem capaz de salvar esse time do fracasso. Fernando Diniz. Volta pro Cruzeiro, pai. Rapaziada, tipo assim, Cara, que ano do Cruzeirão cabeludo, hein, cara? Não chegaram na final do Campeonato Estadual. Estão começando o Campeonato Brasileiro uma merda. E perderam os 2 primeiros jogos na Sul-Americana, sendo que o segundo foi para um time chamado Mushu Kiruna. E 2025 aí do Cruzeirão cabeludo, hein? Parece que o cara foi demitido esses dias, mas o professor sabe da bola, pô, não tem como negar. Não é à toa que ele ganhou a Libertadores com o Fluminense, né? Não sabia nem que era possível isso acontecer. Pra mim, o Fluminense ganhando o título era lenda urbana, igual Saci Pererê. Só que o Diniz foi lá e me provou o contrário. Agora a gente fala do Gauchão. Na final teve Inter e Grêmio, e antes do jogo começou, eu já sabia quem ia ganhar. Porque o que esse time do Grêmio é ruim é brincadeira, pô. Quer dizer, pra ser ruim tem que melhorar muito ainda. E além disso, os caras tem o Edenilson no time, que é inimigo no 41 anos! 7 anos no Inter, e o Grêmio foi campeão 7 vezes seguidas. Aí o cara vai pro Grêmio e o Inter ganha. Acho que se me der uma chuteira e um meião e me pôr pra chegar no aí Brasil de Pelotas, até eu ganho o Gauchão primeiro que Vocês viram a assistência que o Edenilson deu pro Arrascaeta esse fim de semana? Joga muito, cara. Mas dito isso, parabéns, Inter, campeão estadual. Agora, enfim, pra terminar de falar de estadual, temos o nosso grande campeonato baiano. Eu vou ser sincero que se eu vi mais de 2 jogos do campeonato baiano é muito. Mas eu vi o suficiente pra ver os capangas de Rogério Ceni botando a vitória no bolso. O calvo original. Quer dizer, não só isso, né? Eu também vi o melhor jogador da história do futebol em campo, desde Lionel Messi, Eric Pulga. Pô, o que esse malandro joga de bola é sacanagem. Eu não vi Neymar em 2011, mas eu vi Eric Pulga em 2025, só digo isso. E antes de acabar de falar desse jogo, tem Como é que pode, ao mesmo tempo, no futebol brasileiro, existir um Eric Pulga e um Eric Pulgar? É tipo, um é a conjugação do verbo do outro. Porradaria que teve nesse confronto, né? Era isso que eu pensei que o Rafinha ia fazer contra a Argentina, né? Mas no final quem apoia foi nós. Tá, rapaziada, terminei de falar do estadual. E agora eu vou passar o gabarito do Brasileirão pra vocês. Eu vou começar falando Z4 e G6, que é a única coisa que importa, né? Porque se tu se importa em saber se o Vasco vai ficar em 12º ou 13º do Brasileirão, tu tá com tempo livre que só o 100, pai. Vai arrumar um emprego, jogar um videogame, alguma coisa. Mas enfim, começando com a tabela, eu vou falar primeiro quem vai ser rebaixado, depois quem vai ficar no G6. Então pega a visão. Em 20º lugar, com muita dor no coração, eu vou ter que falar o Mirassol. Tipo assim, eu gosto do time dos caras, tá ligado? Mas acho que tem mais chance de mandar uma mensagem pra Kylie Jenner responder do que os caras não ser rebaixados. Porque, rapaziada, tamo em 2020. Muralha! E a defesa dos caras é Muralha, King Naldo e David Braz. Tipo assim, escola esse time pra jogar o Brasileiro de 2017, esquece, dá um caldo. Mas e eles tinham o Gabriel no ataque, cara. Gabriel que jogou no Flamengo ali em 2013, 2014. Fez gol agora no fim de semana contra o Bahia. Por essa eu não esperava, hein? 5 não tem como. Agora em 19º lugar vai ficar o Bragantino. Rapaziada, a verdade é que a última vez que o Bragantino jogou bola, o 10 dos caras é o Claudinho 5 anos atrás. Essa temporada os caras quase foram eliminados. Não, pô, em 2023 eles foram bem, pô. Cara, em 2023 o Red Bull Bragantino só não foi campeão brasileiro porque esse time é pipoqueiro. Porque esse time não tem história, não tem camisa, não tem culhão, é um time pipoqueiro. Porque em 2023 o Campeonato Brasileiro ele se ofereceu, me ganha Bragantino. Me ganha, Bragantino. Me ganha, Bragantino. E eles não ganharam porque não quiseram. Acho que na reta final do campeonato teve umas 2 ou 3 rodadas que era só o Bragantino ganhar e eles assumirem a liderança do campeonato e eles não ganhavam. É um time pipoqueiro. Mas eles fizeram um bom campeonato em 2023. Na época que o Pedro Caixinha era bom, né? Hoje em dia ele foi demitido aí do Santos. Literalmente hoje. Copa do Brasil pro Souza da Paraíba, que tá jogando a Série D. Não dá pra botar fé nesse time, pô. Agora em 18º lugar vai ficar o Juventude. Tipo assim, beleza que no Alfredo Jaconi pode pôr o Brasil de 2002 pro jogar contra os caras, que o Brasil perde. Mas mesmo assim eu não tô botando muita fé no Juventude, não. E agora em 17º, pra fechar o Z4, eu tava entre Ceará e Grêmio Sport. Mas o Ceará já pode tirar da lista, né? Porque a bola que os caras tá jogando é bagulho de louco. Os caras tá com o Pedro Raul ainda, lembrando os Soares no Prime. Esquece, cai nunca. Aí a última vaga é começou bem o Brasileirão, hein? Se fosse pra falar quem ia ser rebaixado hoje, esquece, era o Grêmio, que os caras não ganham nem do Bangu pra jogar. Mas como é Brasileirão inteiro, tô achando que o Sardo do Grêmio ainda vai dar um comeback e acabar meio de tabela. Então eu quero pedir desculpa pra torcida do esporte, mas tô achando que esse ano vocês vão rodar. É como diz o ditado, né, rapaziada? Alguém precisa chorar pro moleque sorrir. Aí pela arbitragem. Calma que não acabou ainda não, bicho.
Tá, agora eu já falei quem vai ser baixado, eu vou falar quem vai pro Libertadores. Pra abrir o G6 vai ficar o Bahia. Rapaziada, vocês podem me chamar de louco, de não sei o quê, mas esse time do Bahia pega no mínimo uma vaguinha na Liberta, tá? Com o Everton Ribeiro ainda, jogando igual a De Bruyne, G6 fácil. Agora em quinto lugar, tô achando que vai ficar o Corinthians. Os caras tá bem, tá ligado? Acabou de ganhar o Paulistão, o time tá forte. E os caras ainda tem o Memphis Depay no time, né? Eu ainda tô querendo saber o que esse maluco tá fazendo no Brasil com 30 anos, mas beleza. Mas enfim, falando do Corinthians, eu não sei se eu tô ajudando ou atrapalhando os caras, falando que eles vão ficar em quinto no Brasileirão. Porque pôr o Corinthians pra jogar pré-Libertadores não é uma boa ideia, tá ligado? Barcelona de Guayaquil que o Giga. Melhor direto pra Sul-Americana que não passa dor de cabeça. Agora abrindo G4, tô achando que passando. o time tá encaixado, o cara acabou de ganhar estadual também. Acho que os caras vai bem. É só o Valencia querer jogar bola de verdade que esquece, o cara vai longe. O problema é ele querer, né? Porque a última vez que eu vi ele jogar bola foi na Copa do Mundo do Catar. Tá Porque jogando bem, depois tá disso, jogando só bem. por Deus também, né? Acho que a atuação do Valencia na semi da Libertadores contra o Fluminense deve entrar no top 10 piores atuações da história do esporte. Mas tirando isso, ele é bom. Agora, em terceiro lugar, vai ficar ele, o colossal São Paulo Futebol Clube. Rapaziada, só vou falar um bagulho. Cara, o bicho Dorival acabou de clubista demitir da porra, seleção, velho. Então, Júlio Casares, faça a ligação. Rapaziada, já tô avisando, se o Dorival voltar pro São Paulo, é G4 brasileiro e campeão da Libertadores. Pô, cara, pior que o Santos demitiu o Pedro Caixinha hoje e disseram, né, na imprensa, que o Santos foi atrás do Dorival e do Tite e nenhum dos dois quer trabalhar agora, cara. Então, talvez o São Paulo até já soubesse disso, por isso que eles ainda não demitiram o Zubeldia, né? Tá, pode anotar. Agora em segundo lugar vai ficar o Palmeiras. Pô, beleza se os caras trouxeram o Vitor Roque, os caras têm impacto. Mas esse ano não vai dar pros caras. Abel Ferreira, você já aproveita que não vai ganhar o Brasileirão e vai arrumar emprego em outro lugar, bicho. Se quiser, eu como tentar passagem. Vai pra, sei lá, Noruega, Islândia, só sai desse país logo. E agora em primeiro lugar não tem muito pra onde correr, né? O campeão do Brasileirão 2025 é ele, Flamengo. Tomara. Eu concordo com ele, tá? Eu acho que o Flamengo, eu já tinha dado esse palpite aqui pra vocês. Pra mim, o Flamengo vai ganhar esse Brasileirão. E assim, eu com certeza não tô tentando zicar, porque eu sou flamenguista, né? É porque realmente eu acho que o Flamengo, assim, é um time que tá bem, tem um elenco bacana, deve se reforçar ainda mais aí na próxima janela. Então, sei lá, eu acho que, a não ser que o trabalho do Felipe Luiz se deteriore muito, eu acho que o Flamengo é o favorito pro Brasileirão. E aí, assim, obviamente o Palmeiras e o Inter também são candidatos muito fortes, mas eu acho que o Flamengo vai ter uma vantagenzinha ali de elenco. Ou pelo menos eu espero, né? Tá aí mais um grande vídeo do BC de Fado, beleza, galera? Quem quiser se inscrever, vou mandar o link aí no chat.